Gente, essa história continua rendendo, rendendo, e como uma novela, a cada capítulo a gente fica mais curioso para tentar entender o que aconteceu, né? O caso está repercutindo bastante desde ontem e já ganhou o mundo, sabe? Vários jornais da Europa estão falando sobre o caso, porque é um caso surpreendente, né? Do cadáver levado para o banco, né? Quais são as atualizações que a gente tem até agora, né? Aparentemente parece um caso simples de resolver, mas não é. Para quem não está relembrando o caso, né? Ontem esse caso explodiu na internet, na TV, quando uma senhora não, uma mulher, né, chegou com seu tio num banco, até então nada de anormal, né, numa cadeira de roda, e aparentemente ele ia pegar um empréstimo, também nada de anormal, idosos vivem pegando empréstimo, né, e bancos vivem oferecendo empréstimos para idosos. E aí, o que era para ser mais um dia normal dentro desse banco não foi no Rio de Janeiro o caso, tá, gente? Por quê? Durante ali esse processo ali dessa sobrinha, né, chamada Érica, e seu tio chamado Paulo na cadeira de roda ali, na frente ali do caixa, o caixa começou a notar que esse homem não estava normal, né? Não estava normal, né? Ele aparentemente não tinha reação, né? E a todo momento a sobrinha aparentemente fingia estar conversando com ele. Tio Paulo, o senhor tem que assinar. Tio Paulo, você sabe como é que é, né? Aí ela olhava pro caixa e falava assim, ele é assim mesmo, né? Ele é meio rabugento, tal, ele sempre faz isso, né? E ao mesmo tempo, ela não tirava a mão da cabeça dele, que começou a causar estranheza. Porque ela tá segurando a cabeça, né? Porque se ela soltasse a cabeça dele, provavelmente a cabeça ia cair pro lado e as pessoas iam perceber na hora que tinha alguma coisa errada. Mas mesmo assim, perceberam, né? O caixa chamou a polícia, que chamou o SAMU. E assim, agora qual é a grande situação? Primeiro, né? Ainda tá rolando uma treta para saber se ele há quanto tempo esse homem tá morto. Muitas pessoas estão falando há 2 horas. 2 horas antes de chegar no banco, ele já estava morto. Algumas pessoas ainda não acreditam que ele pode ter morrido ali no local, no banco, ali durante esse processo ali no banco, tentando pedir empréstimo. Mas essa teoria está mais descartável. O que se acredita é que ele morreu 2 horas antes. Então vamos lá para as atualizações do caso, assim, né? Primeiro, né? A mulher foi presa. E aí o que, é que ela falou lá pro delegado? Falou assim: olha, é o seguinte, a gente queria pegar um empréstimo de 17 mil reais para comprar uma TV e fazer umas reformas ali na casa. Isso aí é uma coisa anormal? Não, né? As pessoas pedem empréstimo para esse tipo de coisa, né? Mas o problema foi toda a situação que levou, né? Porque agora a polícia quer saber, ela cuidava mesmo dele? O quanto que era a aproximação dessa sobrinha com esse tio? Né? Ainda não tem essa resposta, né? Por quê? A polícia já confirmou que ele esteve com problemas de saúde entre o dia 8 e o dia 15. Ele foi no posto de atendido, ele foi atendido, se constatou que ele estava com uma pneumonia grave, né? Se descobriu também que ele pode ter morrido ali por algum tipo de envenenamento, alguma coisa ali causou essa situação. Agora tem que saber se foi o que envenenamento por, sabe, consumir o remédio de maneira inadequada, enfiar o remédio ali para ele, foi algum envenenamento criminal, né? O que foi, né? A polícia precisa saber a causa real da morte desse homem, né? O que causou essa morte, né? E o que uma das pessoas estão falando é o seguinte, né? A polícia está tentando saber qual é o grau realmente de parentesco, né? Ela chegou a falar que ela saiu do trabalho e ela começou a cuidar dele, né? E ela virou uma cuidadora dele. E assim, não se sabe o que... Porque assim, eu acho que é muito importante saber como que era essa relação. Esse homem morava com quem? Um homem de 68 anos geralmente tem uma família. Geralmente tem filhos, mulher, tem irmãos. Gente, não é possível que ainda não se sabe. Qual é o bairro que esse homem mora? Num bairro dele, alguém deve conhecer, deve saber a rotina dele. Não é possível isso. Essas respostas, eu acho que são as respostas mais fáceis de achar, né? Porque indo no bairro desse homem, onde esse homem mora, vai saber, ó, essa mulher é sobrinha dele mesmo? É ou não é? Primeira pergunta. Se ela é sobrinha, ela tinha uma relação amorosa com ele, era uma pessoa que estava sempre na casa dele, cuidando dele? Sim ou não? Outra pergunta, né? E aí, há quanto tempo ela tá aí cuidando dele? A saúde dele sempre foi fragilizada? Ele começou a ficar doente do nada, né? Há quanto tempo ele tá doente? Agora, uma coisa que eu acho, uma das coisas mais estranhas dessa história é o seguinte: se constatou que esse homem estava doente, estava com pneumonia, né? E por que mesmo nessa situação ele estava fragilizado, certo? Entre o dia 8 e o dia 15, ele estava bem fragilizado, tanto que ele passou no posto de saúde. Se ele estava tão fragilizado, acredita-se que um homem que está
doente há algum tempo, por que ele está pensando em reformar a casa e comprar uma TV? Ele não deveria estar pensando em melhorar de saúde para depois pensar em qualquer coisa? Um homem que está tão doente, que está numa cadeira de roda, com uma dificuldade absurda de respirar, de andar, ele está realmente pensando num empréstimo? Vocês entendem isso que eu estou falando? Essa era a prioridade desse homem? Um homem que aparentemente estava há dias e dias doente, né? É muito estranha essa história, essa parte, assim, né? Não é estranho ele querer fazer o empréstimo, mas a pressa que ele quis fazer esse empréstimo e ir no banco, mesmo assim, porque assim, peraí, você tá doente. Qualquer pessoa doente, ainda mais uma pessoa de idade, que tinha acabado de passar por uma pneumonia, que é uma coisa muito séria, que estava bem fragilizado. Por que essa pressa para ir pro banco? Por que essa pressa para pegar esse empréstimo? Isso não é estranho? O correto não era esse homem tentar se recuperar? Tá pensando unicamente na saúde dele? Eu acho que essa resposta aí é uma das principais. O Uber, né, porque ele veio de Uber, alega que ele estava vivo enquanto estava no Uber, né? Uma cena aí que tá espalhando aí na internet, que mostra esse homem saindo desse Uber, mostra ele mostrando, movendo a perna, né? Movendo a perna, movimentando a perna, né? Esse Uber já foi ouvido, né? Provavelmente ele pode ter percebido outras coisas, você ouviu a respiração desse homem. Porque, cara, se você pega um passageiro, esse passageiro tá adoentado, esse passageiro tá desmaiado, você vai achar estranho, você vai querer saber mais detalhes, né? Não vai entrar uma pessoa desacordada no seu táxi, no seu ônibus ou no seu Uber e você não vai prestar atenção para saber o que tá acontecendo, né? Então, assim, ainda tem algumas respostas para serem dadas, eu acho que nas próximas horas, porque o caso só se fala nisso, gente, na internet só se fala nisso. É assim, eu acho que na teoria, né, um dos pontos mais fáceis ali de achar é a família, é saber a relação desse homem, desse tio Paulo com essa sobrinha. Quem de fato é essa mulher? O quanto ela estava na vida desse homem, né? Mas assim, gente, o caso bombou assim. Porque eu acho que assim, acontece muita coisa doida no Brasil, né? A gente todo dia fala assim, não, não acredito, isso é só coisa. Isso só acontece no Brasil. Mas esse caso, cara, em questão, passou de toda a normalidade, assim. Toda a normalidade. Como eu falei, jornais de fora do país estão falando desse assunto, né? As pessoas estão querendo saber mais sobre essa mulher, sobre esse homem, quem é esse homem, de onde esse homem veio, qual era a vida desse homem, o que ele fazia antes, com quem ele estava andando, como ele era, com quem ele conversava, sabe? Isso está aguçando muito algo que o ser humano tem e muito em comum, né? A curiosidade, né? E como eu falei, eu acho que nas próximas horas aí, ou pelo menos aí nos próximos 2, 3 dias, vai se ter muita noção de como que era essa relação. A advogada tá tentando não, mas ela tá indicando que essa mulher pode ter problemas mentais, né? Aí vai precisar de laudos, isso aí é mais fácil de provar, né? Mas como eu falei, tem muita especulação, tem muito disse-me-disse ainda, né? E aí tem que esperar mais provas, mais informações aí para ter uma visão maior sobre o caso, uma visão geral sobre a situação, né? Mas assim que trazer alguma atualização, a gente traz esse caso para você gente, é um caso que as pessoas falam nisso o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, na rede social se fala muito nisso, jornal, TV, internet. Aí a gente traz para você.